Fala pessoal, estamos começando aqui o primeiro episódio do Always Talks. Eu sou Edgar, host do podcast, e hoje a gente está aqui com a Isabela Forcaro, 18 anos de nutrição funcional, clínica e tudo mais. Prazer estar recebendo você hoje aqui. Tá? Isabela, você fala muito sobre nutrição funcional, saúde feminina. Por que você escolheu essa área para começar e como que você entrou, nesse nicho da nutrição? Primeiro, eu queria agradecer esse convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Always Talks, com todo o time. E é um prazer para mim trazer essas informações e essa experiência de tantos anos. É engraçado, Edgar, você perguntar isso, porque tem uma história muito legal. A minha avó, ela tem 106 anos. Nossa. E aos 12 anos de idade, eu ia para a biblioteca dela, na hora do almoço, que eu ia sempre almoçar com ela pelo menos umas 2 vezes na semana. E antes do almoço, eu ficava naquela biblioteca dela pesquisando sobre saúde e nutrição. Legal. E é uma coisa interessante que eu fui uma pré-adolescente gordinha. Então, eu usei a nutrição para poder me curar, vamos falar assim. E aí, a partir dos 15 anos de idade, um dia falei para minha mãe assim, virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser atleta e eu quero ser saudável. E aí eu parei de comer carne, parei de tomar refrigerante e comecei uma jornada não só de autoconhecimento, né? Aos 12 anos, quando o meu primeiro livro foi Digestão Perfeita, de Deepak Chopra, que falava sobre a medicina Ayurveda. Legal. E de lá para cá não parou. Então, são mais de 30 anos estudando nutrição, respirando nutrição, vivendo nutrição todos os dias. Passei por várias questões ao longo, da carreira. Tive amenorreia de atleta, porque desde quando eu decidi ser atleta, eu passei a treinar muito. E aí, a amenorreia, para quem não sabe, é uma questão... A mulher, ela para de menstruar porque está com um percentual de gordura muito baixo. E aí, ela sempre esteve comigo, a nutrição. Então, acompanhou em todo o processo de medicina chinesa, de acupuntura, de fazer a pós-graduação. Mas minha primeira graduação foi educação física. Depois eu fui para o jornalismo e me formei em nutrição. Então, temos muita história para contar aqui, é bem legal. A gente vai conversar um pouquinho de todo esse caminho, essa jornada, para a gente chegar até aqui, em 2025. Muito bom. Tu citou um ponto sobre a tua avó, que ela tem 106 anos. Quando tu era criança, tinha muito essa, digamos assim, um incentivo da família, dos pais? Eram atletas ou não? Eu venho de um ambiente, porque a minha avó, em especial, ela sempre foi uma mulher que se cuidou bastante. Então, ela Legal. Sempre comeu saudável, ela vinha de uma dieta macrobiótica. Eu cresci vendo ela se cuidar. E ela fazia yoga na época, que era com De Rose. Então, eu vi muito isso, né? Mas toda a minha família sempre cuidou um pouco. Os meus avós maternos, eles tiveram diabetes e hipertensão, né? Porque são doenças crônicas não degenerativas que são acumuladas através do estilo de vida. Então, eles realmente faziam atividade física, caminhada, comiam bem, mas não tinha essa cultura da saúde. Meu pai foi faixa preta de karatê e muitas coisas, então Legal. Também teve isso. E a minha mãe não foi agora que ela, depois de mais velha, que também teve que começar a se cuidar, fazer pilates e tudo mais. Mas eu acho que da onde veio isso, eu acho que foi não só da minha avó, mas meu mesmo. Eu sempre quis muito. Então, a minha primeira carreira foi educação física. Legal. Né? Então, a minha base eu fiz em Niterói em 2001, fiz um semestre. E trabalhei como personal, inclusive. Não sabia essa. Hoje a gente vai ter várias histórias legais aqui. Mas eu realmente fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, eu brinco que eu sou fitness desde 2001, porque minha chavinha virou e eu sempre me cuidei, né? Então, cá estamos quase com 44 anos. Quem ver isso em outros muito anos... Bem. E queremos melhorar mais. Legal. Mas e assim... até você chegar ali na faculdade de nutrição e tudo mais, então teve bastante ali a questão também, mais sobre ali um cuidado da aparência e tudo mais, ter sido mais gordinha e tudo mais. Então isso mais que te influenciou a estudar mais, conhecer sobre tudo? Foi exatamente, acho que foi nesse meio tempo, quando eu mudei para Niterói para fazer educação física, eu acabei tendo uma questão hormonal, ganhei bastante peso. Sim. Passei por um processo difícil nessa fase, assim, tinha saído de casa muito nova, aos 19 anos, para fazer uma faculdade em outra cidade, né? Eu sou de BH, natural de BH. E aí, com a parada da menstruação, eu fui buscar a cura. E a busca da cura foi através da nutrição e através da medicina chinesa, através da acupuntura, através de autoconhecimento, também da parte hormonal. Então, a nutrição, ela está comigo desde sempre, né? Eu acho que, voltando nessa parte dos 15 anos,
foi onde eu passei eu fazia um dia por semana, 24 horas só de sucos. Nossa. Então, nessa época, tinha um livro que eu lia, que era O Poder dos Sucos, que eu peguei na biblioteca da minha avó, que eram sucos feitos na centrífuga. Uhum. Então, eu lembro que eu fazia suco de maçã e cenoura e gengibre, e eu ficava o dia todo tomando isso. Era beterraba, cenoura, gengibre, couve. Então, tinham vários sucos, né? Uns só de fruta, uns só de vegetais. 24 horas eu tomava uns 6 sucos nesse dia. Sim. E foi aí que eu emagreci. Tive alguns reganhos durante... Né? Era gostoso. Você sabia que eu adorava. Assim, eu me cuidava super. Eu tinha tempo, era estudante. Sim. Então, eu gostava muito de sol nessa época também. Ainda gosto, mas não abuso tanto. Então, eu sempre tive essa questão de saúde em primeiro lugar. Isso é uma vertente minha que eu trago até hoje, né? Eu acho que, assim, claro, a gente precisa cuidar de Deus, da nossa carreira, da nossa família, né? Das nossas finanças, de tudo. Mas se você não cuida da saúde, você não consegue cuidar disso. Sim. Então, para mim, é Deus, família e saúde em primeiro lugar. E isso também chega a influenciar como que A gente vinha conversando bastante, né? Também antes da gravação, né, que a gente estava falando sobre... vinha falando sobre a criação dos filhos e tudo mais. E isso influencia como que tu acaba cuidando da nutrição, do Thor, tudo mais também. Sobre influenciar a atividade física. Comentou, né, que ele já gosta, já quer. E isso é legal, como fazer... E como que tu indicaria fazer essa introdução, por exemplo, alimentar, exercício físico, fazer o incentivo? Sim. Olha... Eu acho que hoje o mais importante é o estilo de vida. E aí a gente tem um conceito que é a medicina do estilo de vida. Sim. E o que é isso? É você cuidar de coisas básicas como manter-se em movimento. Eu uso muito as Blue Zones, que são as zonas azuis. Inclusive tem um documentário que fala sobre isso, e tem livros que falam sobre isso, que são 5 áreas no mundo onde as pessoas são mais longevas. E as características das pessoas que vivem mais nessas blue zones, nessas zonas azuis, elas são características importantes que eu acho que vale a pena todos nós entendermos. Conexão com a sua tribo, e aí a gente fala da sensação de comunidade, da sensação de pertencimento, de como isso é importante você estar com os seus iguais. Então, as pessoas deprimem muito mais quando elas estão sozinhas. Sim. Então, é muito importante. Isso também é uma característica, que as pessoas acham que é só a parte alimentar, só que não. Então, eu acho que o seu estilo de vida, o seu hábito, o seu ambiente, né? A gente estava falando sobre isso. Outra coisa muito importante, manter-se em movimento, né? Então, dar 10 mil passos por dia, porque às vezes as pessoas trabalham muito sentadas, né? Então, a base, ela vem de casa, né, dessa questão. Por exemplo, eu tive a minha avó, que eu me espelhei muito nela, mas talvez as outras pessoas da família não foram assim. Sim. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu ao longo da minha vida consegui desenvolver isso e estou aplicando isso na minha família. Sim. Né? Então, vamos lá aos pontos da Blue Zone, só para a gente finalizar isso aqui. Atividade física, eles falam comer local, né? Eat local, que é assim, favorecer a alimentação que seja local, minimamente processada, mais natural, mais orgânica. Porque com o advento da industrialização, e a gente sabe que a gente está numa revolução digital, isso já passou, a gente tem muito acesso ao alimento. Sim. Né? E antigamente, você não tinha esse acesso. Né? Então, a industrialização, ela trouxe, claro, coisas muito boas, mas também trouxe outras questões de comidas ultraprocessadas. Né? Então, a gente vive essa dicotomia. Então, as pessoas que vivem mais, elas têm um senso de comunidade forte, elas comem local e sem muito processados, elas têm o movimento diariamente, se movimentam mais, fazem mais as coisas andando, né, a pé. Sim. E elas têm um controle do estresse também. Né, que eu acho que isso é importante também. A gente tem uma rotina, muita gente, né, tem rotina muito estressante, acaba até acarretando dificuldade para dormir, para relaxar na hora de dormir. Esse é um caso muito interessante a gente falar, não só da produção hormonal do cortisol, né, do hormônio do estresse, que ele faz com que a gente acabe
ganhando mesmo... Não, a gente acaba inchando, a gente não fica nem... Não é só sobrepeso, a gente fica... O hormônio de estresse, ele tem essa característica, ele é importante, porque ele era usado para avisar a gente que estava chegando um leão, e que esse leão, ele ia pegar a gente se a gente não corresse, né? Então, o estresse, ele é positivo. O negócio do estresse moderno é que o leão não tá vindo, e você tá sentado, né, no trabalho, e a toda hora tendo que, literalmente, eu não gosto muito dessa expressão de matar um leão por dia, porque eu não sou muito dessa coisa da crença, né, do sofrimento, enfim. Mas as pessoas realmente vivem no mundo onde a gente vive no mundo, né? Eu também estou inserida nele. Então, técnicas de relaxamento de estresse, eles também são importantes para baixar esse cortisol, né? E infelizmente, a gente sabe que um dos cases que eu vejo no consultório mais ou é intestino ou é não dormir bem, e também o ganho de peso, né? Então, estamos num momento de excesso de informação, mas que eu acho que para a grande maioria das pessoas ainda é muito difícil, né? Porque a gente está falando da bolha da nutrição, do fitness e do saudável, mas eu acho que tem muita gente que a gente ainda pode ajudar. Então, se você que está assistindo o nosso podcast quer se cuidar melhor, né, não só com saúde, dormir melhor, ter mais qualidade de vida, diminuição do estresse, fica com a gente nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar todas as dicas que a gente vai abordar aqui. Legal. O que você recomenda, assim, né, para as pessoas que estão assistindo, adotar, né, como uma rotina matinal, ou até mesmo do sono, ou diária? Boa, muito bom. Você tocou num ponto fundamental. Dentro do meu método e dentro do meu trabalho da prática clínica, eu trabalho com um método que chama SERMAP, que são 9 pilares da saúde e bem-estar. Dentro desses 9 pilares, eu vejo que o mais importante é o sono. Tanto que, quando a gente fala da sigla SERMAP, eu vou falar para vocês quais são, tá? São 2 S de sono, sol, o E de exercício, R de respiração, e aí você tem os brief works, que são os trabalhos respiratórios, né? Então, R de respiração, M de meditação, A de água, A de novo de alimentação, P de propósito e o outro P de pensamento positivo. Só que esse método eu fiz em 2017. Eu já estou querendo colocar outras siglas e outras letras nele, porque é infinito esse cuidado. E eu acho que quanto mais consciência a gente desenvolve, melhor. Voltando então para a primeira sigla lá do SERMAP, que é o sono, tudo começa numa boa noite de sono. Tá? E outra coisa, voltando para o sono aqui também, é a importância da microbiota. Então, o nosso cérebro e o nosso intestino, eles estão totalmente conectados, né? Então, a gente vai falar mais sobre microbiota. Como que faz para a gente dormir bem? Acho que o mais importante, primeiro, estipular horários regulares para dormir e acordar, porque, infelizmente, eu sei que as pessoas têm rotinas, né, que às vezes jantam tarde, chegam tarde em casa, não tem horário para dormir, ou vai ver o Netflix, ou fica vendo o celular na tela azul, que atrapalha o excesso da produção de melatonina, né, excesso de tela azul, acaba entrando na nossa retina e isso atrapalha a produção endógena de melatonina que acontece ao cair da tarde, né? Então, a luz baixa estimula a produção de melatonina natural, né? Então, a gente tem aí opções de fazer a suplementação para quem não consegue, não produz porque não tem estímulo, né? Então, ela não tem luz baixa, ela está com luz azul, ela não dorme cedo. O ideal, a gente está mais ou menos até as 22 horas na cama, até antes disso, mas porque o pico de GH é lá por volta de meia-noite. Então, isso também varia, né? De acordo com cada um. Tem pessoas que têm uma diminuição na produção também de GH. Então, acompanhamento sempre de um médico, exames em dia, do nutricionista e começar sempre pelo sono. Prática de atividades físicas, que eu sei também que é difícil, né? Que as pessoas, a gente acha que todo mundo treina, na bolha a gente tá vendo, tá todo mundo treinando, só que eu como mãe, eu sei que a realidade não é a mesma, eu treinava 7 dias da semana, hoje se eu consigo fazer 3 treinos de musculação por semana, eu já tô super feliz. Isso é bom. Mas mantenho os 10K de passos por dia, 10K são 10 mil passos, tá gente, por dias. Todos os dias, espero que sim. Muito bom. Tu acha que o uso da melatonina, ela não digamos obrigatória, mas ela pode ser usada por todo mundo? Contínuo? Olha, eu acredito, no meu ponto de vista, tá? Que sim, que pode ser usado, tá? Embora algumas pessoas tenham um pouco de rebote, aí tem que ver a dosagem, né? Porque antigamente eu usava sublingual.
uma cápsulazinha sublingual. E eu tomava, era americana, não tinha no Brasil ainda. A Anvisa tem o quê? Não sei, tem poucos anos que a Anvisa liberou melatonina, se não me engano, 2, 3 anos. Depois podem me lembrar dessa regulamentação. Mas eu tomava americana e a sublingual que eu tomava eu não conseguia acordar, então era forte para mim. Então, as em gotas hoje, que tem uma dose muito mais baixinha, eu tomo e durmo muito bem. Ou engame também, é uma maneira que eu gosto muito de administrar à noite. Até tomei ontem, dormi super bem. E sono, olha, para longevidade, para beleza, para reparação muscular, para anabolismo muscular, para produtividade. Sono é tudo. Eu sou super defensora, eu sou boa, adoro dormir, entendeu? Eu também uso melatonina também para dormir muito bem. Qual que seria, tu acha, o tempo ideal de sono que não vai prejudicar e também seja muito bom reparador? Vamos lá. A gente sabe que antigamente se falava em 8, só que tem pessoas que conseguem dormir 6 e 7 e ficam super bem. Então, eu acredito muito na individualidade bioquímica, tá? Porque tem pessoas que são mais vespertinas, tem pessoas que são mais matutinas, então performam melhor de manhã, matutinas, e vespertinas performam melhor à tarde. Sim. Mas o ideal é a gente acordar com o sol, tá? Ali no horário que o sol está levantando, a gente levanta também por causa do nosso ciclo circadiano, por causa do nosso relógio biológico. Mas voltando para a quantidade de horas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, eu fico bem com 10, depois de ser mãe. Antes eu ficava bem com 7, 8, hoje eu preciso de 10, então eu preciso dormir mais. Consigo dormir isso todo dia? Não. Mas eu tento. Então, varia muito. De 6 a 8 horas, legal. Sim. Pessoas em recuperação, às vezes, né? Ou mães, né? Que ficam 2 anos em privação de sono. Então, isso é muito individual, gente. Eu falo sempre, converse com um profissional da área da saúde, entenda, primeira coisa, autoconhecimento. O que é bom para você? 6, 7, 8, 10, 12? Não sei. Né? Então, mas existe uma média que a ciência fala. Mas eu acredito que isso varia muito de pessoa para pessoa. Legal. Eu costumo dormir 8 horas por dia. Então, funciona muito bem para mim. Se dormir 6, você não fica bem. Não, eu acho que sim. Depende. Mas a performance cai, não cai? Um pouco. Os hormônios da fome aumentam. Então, acho assim... Tudo influencia, né? Entende? Então, assim, é claro que eu ia falar um negócio de produtividade, que eu vou falar assim, trabalho enquanto eles dormem. Eu acho ótimo. Tem vezes que eu já precisei dormir mais tarde, né? São momentos da vida da gente que a gente precisa, né? Igual mãe, fiquei 2 anos sem dormir, ok. E depois a gente repõe o sono. Então, eu acho que entender o fluxo da vida e respeitar essa flexibilidade, ser um pouco flexível, não é que tenha que dormir. Vai ter dia que você não vai conseguir dormir, porque você vai ter que fazer um exame, porque você vai ter que pegar um voo, ou que você vai ter que viajar, ou que você está num fuso horário. Eu acho que na rotina, que eu brinco daily basis, que é diariamente, a gente tentar fazer o para casa direitinho, como a ciência nos orienta, né? Sim. Como os guidelines, a gente tem os guias hoje de saúde e nutrição. Mas, claro, sempre muito... Eu trabalho com nutrição e medicina personalizada para cada pessoa. As pessoas têm mania de falar que é tanto de proteína para um, é tanto de sono para um, é tanto de sono para outro. Não, gente, nós somos indivíduos, cada um tem um DNA, cada um tem um genoma. Tem que ser personalizado, sabe? Sim, com certeza. E qual que é a tua rotina, assim, para acordar, assim, bem ligado, com energia? Além de dormir bem, né? Eu acho que, assim, eu gosto muito de fazer o jejum de 12 horas. Tá? Isso é uma coisa que já estipulei há muitos anos. Quando teve aquele boom, só antes de falar da história aqui da minha rotina, quando teve o boom do comer de 3 em 3 horas, eu estava na faculdade. Então eu comia. E eu virei, assim, eu tô com 55, eu tinha 10 quilos a mais. Então eu comia de 3 em 3 horas na faculdade, só que eu era 10 quilos mais gorda. Então, eu acredito, hoje eu faço 3 refeições por dia, tá? Ou às vezes 2, às vezes 3. Ou, às vezes, eu uso o One Meal a Day, que é uma estratégia americana que chama uma refeição ao dia, a cada 24 horas. Eu eliminei 20 quilos na gestação. Caraca. Com jejum intermitente, tá? Só que tem que ser feito com orientação, gente. Por favor, não faça sozinho, porque pode dar rebote, pode dar craving, pode dar compulsão. Então, por isso que tem que ter sempre um profissional te auxiliando e te orientando, até que você consiga ter autonomia. Tá? Voltando à rotina. Eu gosto de fazer 12 horas de jejum diariamente, que eu chamo de jejum circadiano, que é o jejum básico. Então, se eu janto 7, eu fico até 7 em jejum total. Gosto muito de fazer shots matinais. Então, eu uso cúrcuma, própolis, faço uma suplementação sempre em jejum,
tá? Então eu adoro. Já fui do café e de estômago vazio, hoje eu não faço mais, mas eu gosto de tomar um café proteico, por exemplo, com TCM e tal, porque eu não consigo comer muito cedo, então no meu dia a dia, geralmente eu tomo café proteico e vou pro treino. Aí levo o filho na escola, dá café da manhã, faz aquelas coisas todas, e depois eu sento no consultório e já tô pronta pra fazer os atendimentos do dia, trabalhar a produção de conteúdo, que também varia muito, porque tem vezes que eu tô ou em trabalho entre Rio e São Paulo, então, ou Balneário Camboriú também agora, então varia muito. Mas almoço por volta de 12, 14 horas. Tento fazer sempre um prato colorido, tá? Com 5 cores. Eu acho que isso também é importante, né? Ter 5 cores? 5 cores. Durante o dia também. Se não for na hora do almoço, não tem problema. Pode ser ao longo do dia, tipo 5 vegetais coloridos, tá? Ou frutas. Não falei do pós-treino, né? Não. Tá, vamos terminar do almoço, eu volto no pós-treino. E aí eu coloco sempre uma proteína, geralmente da palma da mão, assim, que eu tento comer 30 gramas de proteína por refeição, tá? Olha. Geralmente eles falam, a média dica boa. assim, excelente, você fala comigo aqui, vocês vão pegar tudo, vão saber tudo, já vão poder se cuidar agora. E o carboidrato eu vario muito. Ou é opcional, dependendo do dia se eu treinei muito. Eu adoro carboidrato, como. Mas a minha dieta ela é prioritariamente low carb, mais para cetogênica. Eu faço ciclo de estratégias também do mês, tá? Voltando no pós-treino. Que quando ele não ele junta um pouco com o almoço. Que são ovos. Eu coloco um tipo de vegetal, ou pepino e tomate. E adoro queijo, não tenho mais nenhum tipo de intolerância à lactose. Já fui essa pessoa, cortei tudo. Mas hoje eu já tenho mais uma flexibilidade melhor, porque eu já passei também por desbiose. Então, até chegar aqui, gente, eu tive muito problema digestivo, eu tive amenorreia, eu não menstruei, eu engravidei tarde. Então, assim, foi uma construção isso, né? Quando olho e falo assim, mas você não tem compulsão mais, você não come doce, isso e aquilo. Porque isso foi construído, mas eu passei por tudo isso. Eu sei, às vezes, o que as adolescentes passam, sabe? Por craving por doce, por chocolate. Então, também eu já fui essa pessoa. Só que eu construí isso aqui, né? Então, acho que dá para todo mundo fazer. E aí, eu gosto muito de ovos, geralmente, o queijo, os vegetais no café da manhã, tá, gente? Pega o raciocínio aqui. Então, o café proteico, os ovos, o almoço, e aí, geralmente, à tarde eu tomo ou um matcha com colágeno, já tomei iogurte, monstro. Então, varia. Essa época tá sendo assim, tá, gente? Eu vario minha dieta de acordo com a estação do ano também, tá? E à noite, eu gosto muito de caldo de ossos, mas também não é sempre que eu tomo, sopas, ou um vegetal, um omelete, ou um peixe, ou até carne, frango, sou bem proteica. Algo mais leve. E cedo. Dos meus segredos é jantar cedo. Eu acho que a digestão é melhor, né? E aí dos livros de medicina Ayurveda, dos livros que foi a base onde eu comecei, e de medicina chinesa, a otimização da digestão ela é melhor mais cedo. Por quê? Porque o sol se põe, a melatonina começa a produzir. Estamos falando de cronobiologia, estamos falando de crononutrição. Então, a sua otimização digestiva, ela já é maior. Eu não estou falando aqui porque eu faço isso, porque é o certo. É porque dentro do estudo científico, ao longo desses anos, nós fomos vendo que o ser humano ele tem essa produção natural de hormônios, né? O pico digestivo é na hora do almoço e a partir da tarde, quando vai lá pelas 5, as mulheres têm uma vontade de comer doce porque está abaixando os neurotransmissores, como serotonina e endorfinas. Então, por isso que elas buscam o doce. Geralmente é o horário que eu coloco um docinho para as minhas pacientes à tarde. Um muffin proteico, ou uma panqueca, ou um shake, ou um iogurte, uma coisa desse sentido. E aí, à noite, mais leve por isso. Mas tudo bem comer uma massa, quem for o triatleta, que for pedalar no dia seguinte também, entendeu? Eu acho que aí entra a individualidade bioquímica. Para fazer uma próxima pergunta, né? O que você acha sobre o jejum intermitente? Tu acha que funciona mesmo? Eu comentei com vocês, eu acho que é uma estratégia maravilhosa, inclusive, não só para homens e para mulheres, tá? Eu acho que a gente tem naturalmente hormônios que são liberados, que vão regular o metabolismo e ajuda aí também, não só no emagrecimento, mas no foco, na concentração mental e rejuvenescimento mesmo. Ele faz uma limpeza celular, que a gente chama de ativa os que a gente chama de macrófagos, que são umas células, e eles fazem como se fosse uma varredura mesmo, entendeu? Até renovação de genes, renovação celular, renovação de genes e renovação celular. Então, é importante que faça isso. Estimula a produção de testosterona natural nos homens, estimula também a testosterona nas mulheres, e também a produção de corpos cetônicos que vão ser utilizados pelo cérebro.
na ausência dos carboidratos. Então, bioquimicamente, se bem feito, ele é um excelente. Aí tem várias linhas que falam que não deve ser feito de manhã, que pode ser feito à noite, mas às vezes a gente faz obrigatório, né? Às vezes você fica 18 horas sem comer, então, assim, é uma coisa que é possível, né, de acontecer. Qual que é os intervalos, assim, que são mais comuns e também tem o limite do horário do intervalo? Ah, sim, existem os protocolos naturais, igual eu falei, 12 horas é o básico que eu faço todos os dias, mas eu gosto de fazer 16 horas 3 vezes por semana, não passar de 16, mas quando eu quero um pouco mais de resultado, eu vou até 18. E aí tem linhas mais agressivas, que falam de 24 horas, que é o que eu fiz líquidos, né? Então, é interessante. Mas tem pessoas que fazem 36, 48, que ainda não cheguei nesse nível de... Nem sei se é necessário, né? Mas tem linhas que defendem jejuns mais longos, né? Então, eu sou sempre aquela que... eu sou bem pé no chão, nesse sentido de não ser muito extremista, nem 880, claro, mas de bom senso e ver o que é bom para cada um, né? O importante é o autoconhecimento. O que tu acha que dá para ingerir durante esse jejum, até mesmo para dar uma ajuda ali na saciedade? Olha, isso é bem legal. Os eletrólitos, né, são legais, então você vai ter um isotônico, você vai ter calorias, né? Mas ideal, você pode colocar água com sal, porque a gente perde muito minerais na urina através do jejum, né? Então, essa reposição de minerais é legal. E aí você pode fazer água, café e chá, sem adoçar, mas eu gosto de fazer ele com ele que a gente chama de metabólico, né? Um café, um chá que tem um TCM, alguma coisa assim nesse sentido. E pessoas também que usam, às vezes, esses eletrólitos, né? Que são os minerais na água. Dá para incluir também suplementação ou não? Também? Sempre, porque a suplementação não vai quebrar o jejum, né? Então, eu gosto muito de coenzima Q10, que é uma coisa que eu acho que para biogênese mitocondrial. Então, o que é a biogênese mitocondrial? É o crescimento de novas mitocôndrias na célula, que é o nosso forninho, que é onde produz ATP e é onde queima gordura, que é onde faz a fosforilação oxidativa e a beta-oxidação, que é a queima de gordura em si. Então, é muito importante a gente cuidar da saúde celular, de integridade celular, tá? E o jejum, ele faz isso, renovação celular. Muito bom, muito bom. E qual que é o suplemento que tu acha que não pode faltar, assim, no teu dia a dia? Magnésio. Magnésio. Agora você me pegou, mas porque eu pensei em vários, mas na hora que você falou assim, magnésio, eu acho que é sensacional. As fibras são muito importantes, né? Os probióticos também são muito importantes. Embora eu não use com tanta frequência, eu tô falando em geral aqui, pensando. A coenzima Q10 eu não vivo sem. Cafeína, vitamina D, não fico sem. Todas as vitaminas do complexo B, então B12, eu gosto muito também. O que mais que a gente tem de bom? Creatina, uma coisa que eu uso, mas assim, não é a que eu falo, uau, eu amo, porque o povo tá super, né, hypado, creatina e tudo. Que eu acho ótimo, que é bem legal também. Mas eu sou fã das vitaminas e minerais, desses aceleradores metabólicos, não no foco de emagrecimento, mas assim, antioxidantes. Muito bom, muito bem. A curcumina, que eu acho que é interessante, que pode ser suplementada também. Eu sou suspeita, que eu adoro todos. Qual que é por exemplo, assim, muitas mulheres também se sentem inchadas em alguns períodos do mês, né? Digamos assim. O que tu recomenda, né, para elas desincharem? Então, eu gosto muito do óleo de prímula, e aí você pode usar um mix também com óleo de borragem. E aí você pode fazer a vitamina B6, ela ajuda muito a mulher na TPM, porque ela ajuda na produção do triptofano, na cadeia de produção. Né? O 5-HTP é uma coisa que eu gosto muito também, para tirar o craving por doce. E aí você tem outras substâncias, tanto que podem ser manipuladas, que ajuda, o 5-HTP é um que dá para ser feito, mas você pode fazer também uma substância já, a B6 ajuda, alimentos tem, banana tem. Então, você pode, através da alimentação com a suplementação, melhorar essa parte de craving por doce. Agora, inchaço, geralmente eu aconselho muito a fibra para ajudar nesse funcionamento intestinal. Né? O magnésio também é um relaxante muscular, que vai te ajudar aí a fazer o funcionamento, apesar do intestino ser o músculo, ele é um músculo liso, né? Na verdade, não é um músculo esquelético como o músculo que segura o nosso corpo. Mas é uma musculatura também, então... magnésio indispensável. Eu vi que tu falou também sobre, por exemplo, compulsão pro doce. Muita gente tem compulsão pro doce, né? Até mesmo ali depois do almoço, no final da tarde, como tu disse que muitas mulheres têm também. O que tu recomenda, assim, para dar uma ajudada ali na compulsão e
diminuir um pouco mais, né, a vontade do doce. Tá, antes de a gente chegar no que deveria fazer, eu acho que a compulsão geralmente é desencadeada por algum fator de desequilíbrio. Geralmente é um fator de desequilíbrio hormonal, tá? Então, por exemplo, se ela tá com essa baixa de produção de neurotransmissores, ela vai gerar essa compulsão. Pode ser ocasionado ou estresse ou alimentação insuficiente. Dietas muito restritivas. Ai, vou cortar o carboidrato, quero emagrecer. Dá muita vontade, porque você está cortando aquilo que seu corpo precisa. O cérebro só funciona com glicose ou corpos cetônicos na ausência da glicose. Então, assim, fazer a suplementação desses óleos, né? O ômega 3 também é um anti-inflamatório muito importante, que vai ajudar. E, claro, a gente tem que ter uma nutricionista. Não é nem que você pode passar. O ideal é que você passe pelo menos 1, 2 vezes por ano, né? Ou a cada estação também você faça o acompanhamento regular. Mas entender o que cada pessoa precisa, o profissional, isso é uma coisa que a pessoa vai levar consigo. É conhecer a ti mesmo. E aí, a partir da sua rotina, porque tem tudo, tem rotina, tem budget, tem o quanto a pessoa consegue comprar ou não comprar, o que ela gosta, o que ela não gosta, os hábitos, individualidade, também, né? encaixar, né? Rotina. Sabor, rotina, enfim, bolso, tem para tudo. Então, a gente tem que entender cada pessoa, mas em geral eu gosto dos aminoácidos, que eu acho que são importantes também, né? O consumo de proteína adequado, então pode ser 30 gramas de proteína no café da manhã, 30 gramas de proteína no almoço e no jantar, evitar de cortar demais os carboidratos e aí fazer essa suplementação com o magnésio, com os óleos, com o ômega. Tem muita gente que fala, né? Principalmente algumas mulheres, né? Não quero puxar muito para esse lado, mas que falam muito que para emagrecer precisa comer muito pouco, aquela dietinha bem restritiva. Isso é um mito? Ou dá para fazer, por exemplo, fazer uma dieta ali para emagrecer, complementando com, enfim, uma dica, digamos assim, um exercício, gastar mais? Interessante. O emagrecimento, ele está sempre atrelado a um gasto calórico aumentado. Sim. Então, o que a gente chama de déficit calórico, que é o quê? A pessoa, vamos dizer que a mulher precisa de 1.500 calorias para viver, que a gente chama de taxa metabólica basal. Ela pode comer aí por volta de 1.300, ela já vai estar em déficit um pouco, e através da atividade física. Então, não adianta uma mulher querer de 1.500 calorias, ela querer comer 800. Ela vai desenvolver compulsão, ela não vai conseguir segurar a dieta e ela vai sentir-se uma fracassada porque ela não está conseguindo fazer a dieta. Talvez até um rebote também. Um rebote. Então, é importante, além do acompanhamento, claro, ela entender que esse gasto ele pode vir moderado aí da dieta, então ela diminui aí de 100 a 200 calorias e aumenta o gasto calórico através da atividade física, gastando de 350 a 500 calorias por dia ao longo de um mês, para ela conseguir ter uma diminuição ponderal. Em relação ao volume da comida, algumas mulheres elas têm necessidade de comer mais quantidade, então elas podem aumentar as fibras através da salada, através da suplementação de fibras, através de outras estratégias, diminuir, claro, a gordura, porque gordura é gordura, diminuir o carboidrato também, não é zerar o carboidrato, né? Isso que eu acho que as pessoas elas distribuem mal os macronutrientes ao longo do dia, por isso que elas não conseguem fazer a dieta, porque elas fazem da própria cabeça. Sim, sim. Né? Então, tem que ter essa base, para você aprender a base, qual é a base. E aí, a partir disso, você vai monitorando a quantidade de comida. Mastigar mais devagar, desligar o telefone quando for fazer as suas refeições. Outra coisa que é importante, mastigar mais, descansar o garfo, né? A pessoa não descansa o garfo, ela está ali comendo o tempo inteiro, muito rápido. O cérebro leva 20 minutos para receber o sinal de que ele está saciado. Então, esse hormônio que é o GLP-1, ele só é liberado da saciedade depois que você mastiga bem, né? Então, aumentar as fibras, colocar alimentos que são mais sacietogênicos, né? E aí as fibras, elas entram nisso, né? E as proteínas, que são o macronutriente que tem o maior valor a gente gasta mais energia para digerir a proteína, os aminoácidos. Então, a gordura, ela entra muito fácil, né? E o carboidrato também. Então, realmente, é observar o que você está colocando no seu prato. Qual que você acha que é o maior erro, né, das mulheres que elas têm quando estão tentando emagrecer? Talvez o que mais sabota, né? Talvez. Acho que é a pressa. Assim, o que eu vejo a grande maioria, né? Quer emagrecer o que demorou um tempo ali para
para deixar acontecer, né? Às vezes por trabalho, às vezes porque saiu de uma gestação, o corpo não tá legal, ou enfim, tá passando por alguma questão pessoal, ou ansiedade mesmo, depressão, tem outras questões, né, que podem levar ao ganho de peso. Querer ser muito rápida nisso e fazer essas dietas extremamente restritivas, com certeza é o erro. E se comparar com as outras nas redes sociais. Sim. Acho que a gente está passando por um processo, como eu falei com vocês, ele não é só, ele é alimentar, ele é mundial, ele é informacional, ele é de toxina, ele é de um monte de coisa. Mas eu acho que uma das questões que a gente está passando é a comparação. Isso é muito ruim, porque às vezes ela vê uma pessoa, uma influenciadora, alguém que está produzindo um conteúdo e ela acha que ela conseguiu aquilo fácil, que a vida é muito mais fácil, ela compara a vida dela, acha que a vida dela não é boa. Então, meninas, não se comparem mais. Se você pudesse dar uma dica para uma mulher que quer envelhecer bem, com saúde, com energia, qual que seria a tua dica? Primeiro de tudo, a cabeça tem que estar boa, porque a gente envelhece. E a menopausa chega para todas. Eu já comecei a fazer o trabalho, a perimenopausa, ela é ali 10 anos antes da menopausa começar, que é por volta de 50 anos. Então, há 10 anos antes, 40 anos, a gente já tem uma mudança hormonal, tá? Então, cuidar da cabeça e começar a se cuidar cedo. Treinos de força, porque a mulher, o metabolismo, ele vai continuar ativo pelo treino de força e a força, o músculo é o tecido da longevidade. Hoje a gente sabe que o músculo ele não é só para adornar o nosso corpo. Ele é para fazer você envelhecer saudavelmente e funcional, para você conseguir agachar, pegar uma caixa, carregar sacolas, para você ser um velho funcional. Até mesmo levantar, né? Até mesmo levantar e não ter quedas, né? Também Sim. É importante. Então, eu acho que é começar a se cuidar cedo, né? A partir dos 25, 30 anos. Eu comecei já com essa idade, na verdade, antes disso, mas assim, já com 25, com 30, eu já sabia que a mulher, a partir dos 30, tem uma mudança no corpo, no metabolismo. E alimentação, sono, treino de força, suplementação é importantíssima, já desde muito nova. E fazer isso pro resto da vida. Qual que seria um alimento que todo mundo acha que é saudável, mas todo mundo acaba errando ali? Nossa, boa pergunta. Pasta de amendoim. Porque, assim, teve um boom, né, da alimentação mais cetogênica, mais gordurosa, que é uma delícia, mas é gordura. Então, aí tem a galera que fala doce de leite ou pasta de amendoim, né, assim. Mas eu acho que tudo com moderação pode estar aí dentro de um plano. Acho que o segredo é o equilíbrio, né, também. Sim, sim, bom senso, equilíbrio, autoconhecimento, informação, não comer as emoções. Eu acho que tem uma questão, a mulher, ela tem isso, né, de achar que tem que comer as emoções. Eu preciso de um docinho. Tudo bem que na fase lútea da menstruação, do ciclo menstrual, que é a última fase antes dela ficar menstruada, que é a TPM, a gente tem uma necessidade, uma demanda de carboidrato um pouco maior. Porém, ela pode ser administrada por outras vias que não só comer em demasia, né? Aumentar o aporte de carboidratos nas suas refeições principais vai te fazer ficar mais saciada e de proteínas também, do que comer um doce, afogar as mágoas nos doces. Para as mulheres que se sentem sempre inchadas, né, acham que o intestino não está funcionando, o que você recomenda também? Eu vejo também na prática clínica que alguns alimentos fermentam bastante e que, pelo menos, de 2 a 4 vezes ao ano, a cada estação, é interessante a gente fazer a boa e velha desparasitação. E não se fala sobre isso. Então, um bom protocolo de desparasitação ele deve ser feito porque a gente come salada na rua, a gente come carne crua, sushi, que às vezes carrega aí parasitas, fungos, bactérias e vírus. Como a parasitose ela é assintomática, às vezes a pessoa não tem um sintoma importante como diarreia, vômito, etc. Às vezes ela está carregando um parasita ali que não deixa ela e ela está com hipovitaminose, então ela tem, por exemplo, ferro baixo, vitamina A, D, tudo baixa, e às vezes o parasita está consumindo essas vitaminas dela. Então, desparasitem porque é transformador. Inclusive, temos um protocolo novo de desparasitação na Always, já né? Foi lançado na Always Fit. E eu já tô doida pra tomar ele, que eu quero fazer. Muito bom, muito bom. E assim, qual que foi o conselho de saúde mais valioso que tu recebeu, né? E até para passar pro pessoal. Ai, muito bom isso. Eu acho que o conselho de saúde, a mentalidade muda tudo. A sua mentalidade cria a sua vida, a sua saúde. Então, aquilo que você decide que você vai ser, você será.
E isso para todas as áreas. Então, se você quer ter um corpo perfeito, se você quer ter uma saúde perfeita, se você quer ter uma... Porque eu sei que é utópico a gente achar que tudo é perfeito, né? Mas, assim, é você se sentir bem, né? Então, acho que a partir do momento que você tem uma relação boa com a sua mentalidade, otimista, positiva, se cuida, se prioriza, se coloca em primeiro lugar, esse autocuidado. Quando você está bem com você mesmo, você brilha de dentro para fora. Então... Sim, com certeza. Esse é até um ponto interessante. Eu recente fui fazer um check-up com um Uhum. endocrinologista, e aí eu mencionei que já tinha feito um tratamento e tudo mais, e aí ele falou assim, a única coisa que ele perguntou pra mim, tu foi no psicólogo? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então é importante, até mesmo pra gente estar bem com a mentalidade, né, adaptar na rotina e tudo mais. É importante também pra gente entender, por exemplo, alguns pontos, como eu disse, né, a compulsão, tudo mais, mas isso está relacionado a, como você disse, outras coisas, como hormonal, tudo mais. Terapia tudo. Ótimo. Terapia em dia. Com certeza. Eu acho que pra gente encerrar, eu acho que se quiser passar alguma mensagem pro pessoal, que você tem de dica e onde o pessoal pode te encontrar também para saber mais, ter conteúdo, também ser atendido. Acho que foi bem interessante, bem fluido aqui. Queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês e passar um pouquinho da minha experiência desses anos todos. Amem-se em primeiro lugar. Se coloquem sempre... Claro que todo mundo tem um monte de prioridade, né? Mas eu acho que quando a gente se prioriza, você consegue ajudar as pessoas, você consegue ser feliz, você consegue tirar aquele tempo para ter uma relação melhor com você mesmo, com a sua, né, seja religião, espiritualidade, que é uma coisa que eu sei que para mim é muito importante. E claro, com saúde a gente tem tudo. Estou no Instagram, @IsabelaVorcaro, mas tenho TikTok, tenho o meu YouTube, que tem uns conteúdos legais, tenho uma mentoria super bacana, e eu tenho um canal no Instagram gratuito, onde eu compartilho diariamente dicas e conteúdos exclusivos que não estão lá no feed. Então, fica de olho, entra lá no nosso Conecta Belas. Eu queria agradecer também a sua vinda, a participação do podcast, para estrear também o nosso podcast. Quem quiser saber mais, acompanhar os conteúdos da Always Fit, lá no Instagram é @AlwaysFitOficial. Eu também tem um presentinho aqui para te deixar. Da Always Fit, Obrigada, Ed. Adorei. Ai, gente, adorei essa parte do skincare também, hein? Adorei. Muito e bom. tem os engotas também, que eu acho o máximo. Olha isso. Muito obrigada. Muito Adorei. bom. E para encerrar também, pessoal, se inscreve no canal, tá? Deixa o sininho marcado para ficar sabendo dos próximos episódios que vão sair. Esse é o primeiro episódio, mas ainda vão ter mais episódios com muitos outros convidados, tá? Fiquem ligados.